Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jade Soares e nós estamos aqui no nosso 16º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, sangue dourado ou RH nulo. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram. Será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, chegamos então ao nosso 16º vídeo e, portanto, há 15 vídeos, né, anteriores a esse, com muitas informações aí sobre genética. Então, em relação a sangue, né, esse já é o quarto vídeo. Então, se você não os viu, volte e os assista. Isso vai melhorar demais o seu entendimento. E para a gente falar então, e para a gente continuar até, e inclusive esta será a última aula aí de sangue em si, nós iremos então falar hoje sobre o sangue dourado, ou também conhecido como RH nulo. Então, olha só, para a gente falar sobre sangue RH nulo, ou também conhecido como sangue dourado, a primeira coisa que eu digo a você é que às vezes as pessoas perguntam assim, o sangue dourado realmente é dourado? Não, ele é vermelho como qualquer outro sangue. E além disso, a primeira pessoa a ser detectada com esse tipo de sangue foi um australiano, um aborígene australiano, em 1961. Então, a partir disso, pouquíssimas pessoas aí já foram detectadas no mundo aí com esse tipo de sangue. Só para a gente compreender o que é RH nulo, ou também conhecido como sangue dourado, nós precisamos aí retomar o que é o RH positivo e o que é RH negativo. Então isso é importante para você compreender. Então a primeira coisa ali que eu coloco para você, eu coloco duas hemácias, e essas duas hemácias aqui acima de mim, você tem aqui uma hemácia do RH positivo, e do outro lado ali você tem uma hemácia do RH negativo. Então olha só, já foi dito aqui, inclusive nos nossos vídeos da nossa playlist, que quem é RH positivo tem um antígeno, que nada mais é do que um antígeno D, ou proteína D, presente na membrana das suas hemácias. Só que, na realidade, até agora a gente já havia dito, eu havia dito apenas isso, e que, na realidade, não é o que realmente acontece. Por quê? O antígeno D, ou a proteína D, ela nada mais é do que o antígeno mais antigênico desse sistema, que é um sistema RH, que é um dos sistemas mais complexos e que tem o maior número de antígenos de todos os sistemas sanguíneos conhecidos. Então, se você pega então ali o antígeno D ou a proteína D, nós sabemos que, além de você ter a proteína D, ou RH positivo, ele tem vários outros antígenos. E esses outros vários antígenos eu representei ali para você como figuras geométricas diferentes. Então, cada figura geométrica ali representaria um antígeno. Embora não caiba todos que existem ali, então coloco apenas alguns só para ilustrar. Só que quando nós pegamos então o RH positivo, ele tem um antígeno D, e além de ter o antígeno D, ele tem vários outros antígenos. Ok. Então é um sistema complexo que tem muitos antígenos. Só que se você pega o RH negativo, geralmente nós falamos a você que o RH negativo ele não tem o antígeno. Só que esse antígeno em relação ao RH negativo, o que na realidade ela não tem é o antígeno D apenas, mas ela tem os outros que são compartilhados até com o RH positivo. Então, na realidade, é o seguinte, aqui. Quando você pega um antígeno D, ele é o mais antigênico, ele é o mais potente. É aquele capaz de desencadear a resposta, né, imunológica mais potente. Então, é aquele que tem uma capacidade maior de fazer isso. Então, por isso que ele é o mais comentado, ele é o mais falado, e principalmente em termos de ensino médio. Só que o RH negativo não significa que ele tem uma ausência total de antígeno. Ele tem ausência de antígeno ou de proteína D, mas ele conta com os outros antígenos do sistema. Então, olha só, o que eu vou colocar ali para você agora? Ó. O RH positivo, ele nada mais é do que um sangue que tem antígeno D presente nas suas hemácias, mais 60 tipos diferentes de antígeno. Então, totalizando 61 antígenos presentes ali no RH positivo. E se você pega RH negativo, o que ele tem? Ele não tem apenas D, mas ele tem os outros 60 antígenos. Então, continua da mesma forma. Então, olha só, RH positivo, ele pode doar para negativo? Não, porque ele tem D, algo que o negativo não tem. Negativo pode doar para negativo? Pode, porque os antígenos que o RH negativo tem são os mesmos que o outro RH negativo tem. E RH negativo pode doar para sangue positivo? Pode também, porque o RH negativo, a única coisa que ele não tem é o antígeno D, então isso não geraria problema qualquer. Ok? Então, se você pega RH positivo, nós temos ali 61 antígenos e o RH negativo ele teria 60. O que falta no negativo é aquele mais importante, que é a proteína D. Agora, para a gente falar sobre sangue dourado, o RH nulo, eu vou colocar uma hemácia aqui para você e vou notar nitidamente que quando você observa ela, e você não tem nenhum dos antígenos do sistema RH. Então, o RH nulo é justamente chamado de RH nulo ou sangue dourado devido à sua raridade,
devido a isso. Então, ele não tem o antígeno D? Não, mas ele não tem qualquer outro dos 60 presentes nesse sistema. Então, por isso ele é chamado de RH nulo e, logicamente, ele é extremamente raro no mundo. E muitas poucas pessoas têm esse tipo de sangue. E coloca ali para você que menos de 50 pessoas no mundo. Não te dou um número exato, por quê? Porque de vez em quando você olha na internet aí, então às vezes você vai ver um determinado número. Só que esse número não para de crescer. Então, às vezes, você vai encontrar sempre histórias aí, notícias de que mais uma pessoa no mundo, e até mesmo no Brasil, foram descobertas recentemente pessoas que também têm esse tipo de sangue. Então, por volta de 2019, então, havia 43 pessoas. Só que a partir disso, já se descobriu mais pessoas aí. Portanto, então eu coloco ali para você, não precisa ficar preocupado com um número restrito, então menos que 50 pessoas no mundo, isso mostra uma raridade imensa desse tipo de sangue, né? E além disso, quando você pega então o chamado RH nulo, quem tem esse tipo de sangue, ele só pode receber de pessoas também que sejam RH nulo. E logicamente isso é um grande problema para essas pessoas, né, devido à raridade desse sangue. Então você pode doar RH negativo para o RH nulo? Não, o RH negativo, ele tem 60 antígenos que estão ausentes no RH nulo. Então você não pode pegar sangue negativo e pode doar para pessoas que têm um RH nulo. Então o RH nulo só recebe de RH nulo. Então por isso, às vezes, se encoraja essas pessoas a fazerem então doações de sangue para que, caso elas necessitem, elas façam transfusões autólogas. Então, o que é uma transfusão autóloga, né? A autóloga é uma transfusão que é feita da pessoa para ela própria. Então, as pessoas vão lá, então, no Hemocentro, elas são todas cadastradas. Se descobriu que você é RH nulo, lógico que você terá um grande cuidado com você. Por quê? Porque você, caso necessite de sangue, não será fácil arrumar. Então, se estimula que você vá lá e faça RH nulo, faça uma doação e armazene esse sangue para, caso você precise, você possa recebê-lo. Se você tirou sangue, o seu sangue será recomposto, então você vai ficar com estoque. E geralmente as pessoas perguntam quanto tempo dura, né, esse armazenamento do sangue. O concentrado de hemácias, armazenado sob condições específicas, com crioproteção e a temperatura de menos 65 graus, você pode fazer com que esse concentrado de hemácias possa durar ali por volta de 10 anos. Então, o concentrado de hemácia tem uma durabilidade muito, muito alta. Então, não é um congelamento qualquer, é um congelamento com utilização de substâncias especiais e com uma temperatura extremamente baixa. Então, ela pode chegar a ter uma durabilidade até de 10 anos. Isso é importante. Agora, uma outra coisa importante é que, geralmente, essas pessoas quase sempre precisam de transfusão sanguínea porque as hemácias delas, elas são muito instáveis, elas são muito mais fáceis de serem destruídas e, portanto, geralmente, essas pessoas apresentam anemia crônica. E uma forma de resolver essa anemia, às vezes, simplesmente são doações e são doações autólogas. Só que aí você não pode confundir o fato do seguinte aqui. Geralmente, quando se fala sobre RH nulo, né, as pessoas imaginam, né, então ela só pode receber de RH nulo, isso. Só que elas podem, então, doar para qualquer outra pessoa. Depende. Por quê? Porque nós estamos falando só do sistema RH. Nós temos outro sistema sanguíneo importante quando se fala sobre transfusão, que é o sistema ABO, que já foi tratado aqui na nossa playlist. Então você tem que ter cuidado, porque às vezes se fala para você, então RH nulo pode ser doado para qualquer pessoa. Depende e depende por quê. Então olha só, eu vou colocar aqui algumas hemácias só para a gente discutir, ver se eu consigo realmente fazer você entender por quê. Então olha só, essa hemácia que está acima de mim aqui, nitidamente você percebe que ela tem a proteína D, e além disso, os outros vários antígenos. Mas ela também tem ali um antígeno do sistema BO, que é o A. E quando eu falei para você sobre o sistema BO, eu falei para você que em relação ao sistema BO, você tem dois antígenos possíveis, que é o A e o B. Então essa hemácia só tem A, então esse sangue é A. Só que ele tem D e os outros 60 antígenos. Então esse daí nada mais é do que um sangue A positivo. Ok? Aí se você pegar esse sangue aqui, essa hemácia aí pertence a um tipo de sangue que tem B e não tem D, mas ela tem os outros 60 antígenos. Então se ela não tem D, esse sangue aí é B negativo. Sim, mas ele tem os outros 60. Sim, não há problema. Então ele não tem D. Se ele não tem D, lógico, ele é B negativo. Agora eu vou colocar aqui para você outra hemácia. Então ali você tem um antígeno A, você tem um antígeno B e você tem um antígeno D. E mais os 60 outros antígenos que fazem parte do sistema, do sistema RH. Então ali você tem AB positivo. E se você tem então agora, olha só, se você pega essa hemácia aqui, nitidamente você percebe que essa hemácia ela tem um antígeno A, mas ela não tem nem D e nem qualquer outro dos 60. Então esse daqui seria o quê? Seria ARH nulo. Isso não é uma representação oficial, mas ali só para evitar de eu ficar escrevendo RH nulo, eu coloquei A elevado a zero ali, que significa ARH nulo.
Então deu para você perceber que esse sangue aqui, ele pode ser doado para qualquer pessoa? Não. Ele não pode ser doado para qualquer pessoa. A RH nulo, ele só pode ser doado para A, sim, seja ele positivo ou negativo, então não importa, ou também que seja do RH nulo, isso pode acontecer, mas ele pode ser doado ainda para o AB, né? Então, para o sangue AB pode também, porque ele é A, então ele pode ser doado para AB. Só que esse sangue ele não poderia ser doado nem para o grupo B e nem para o grupo O. Por quê? Porque embora ele tenha RH nulo, então ele tem um antígeno A do sistema BO. Então você tem que ter cuidado com isso. Agora, olha só, o sangue que verdadeiramente, aí sim, poderia ser doado para qualquer grupamento sanguíneo, inclusive para qualquer RH nulo, seria esse daí, ó. Então você pega esse hemácio aí e você percebe que você não tem A e você não tem B, e também você não tem D. Então se você não tem A, se você não tem B, então esse sangue é O. Só que ele é O sem D e sem os outros 60 antígenos. Então, portanto, aquilo ali seria O RH nulo. Aí sim, essa modalidade de sangue ela poderia ser doada para todo mundo. Então, você percebeu que não é só análise do RH nulo ou não. Então, você tem que analisar o ABO também, porque a compatibilidade tem que ser respeitada. Ok? Então, galerinha, é isso. Então, espero que eu possa ter contribuído para você aí aumentar mais ainda os seus conhecimentos aí sobre genética. Ok? Então, fique bem, um grande abraço. Tchau.